Saiu a melhor notícia: Flamengo ganha reforço surpresa contra o Botafogo. Novidades sobre Casemiro. O Flamengo resolveu falar e expôs a verdade. Meus amigos, chapéu histórico. Andrés Pereira recusa o Palmeiras e diz onde vai jogar. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Mengão. Peço a você que tá de cantinho que taca o dedo no like, depois se inscreve. Lembrando, não custa nada, é de graça, simples assim, consegue me ajudar. Clicou no like, se inscreveu, abençoado, fala o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão que vai ganhar tudo. Põe fé? Comenta aí. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos. Vamos que vamos, meus amigos. Semana começou meio frenética no Flamengo, porque saiu a informação do jornal Express da Inglaterra, que disse que o Flamengo estaria contratando Casemiro. O que aconteceu? O Manchester United está querendo se livrar do jogador, que é um jogador muito caro, salário muito alto. Eles queriam aí arrumar um time para colocá-lo e ainda pagar parte do salário. Esse time, seria bem visto aí, que poderia fazer isso, seria o Flamengo. Então o Flamengo entrou aí nessa situação. Mas por que falaram isso sobre o Flamengo? Porque no começo do ano o Flamengo fez algumas sondagens. Fez sondagens sobre o Wendel, sobre o Jorginho, sobre o Casemiro, sobre o João Gomes, jogadores que o Flamengo poderia estar contratando para essa janela. Porém, ao fazer essa sondagem, acaba vazando, e aí fica aquele burburinho de que vai contratar coisa e tal. E aí o que aconteceu? Muita gente pensou, o Flamengo esqueceu o Jorginho para contratar o Casemiro. Na minha opinião, o Casemiro é até mais jogador do que o Jorginho, por isso é muito mais caro. Mas um detalhe aí, o Flamengo, na verdade, não está querendo trazer o Casemiro, mesmo sabendo que o Manchester United quer emprestar o jogador e vai pagar parte do salário, pagaria metade do salário. Mesmo assim, o Flamengo não quer. Por quê? Primeiro que o salário do Jorginho bate na casa de 6 milhões de reais por mês. 6 milhões de reais. Se o do Jorginho, que é 2.800, já é difícil de pagar, imagina do Casemiro, seria aí 6 milhões de reais por mês. Ele ganha 350 mil euros por semana. Então faz as contas aí. Então é mais ou menos isso, 6 a 7 milhões de euros por mês. O Flamengo, por sua vez, sabendo que pagaria metade, mesmo assim ainda ficaria muito alto. Então o Flamengo não tem interesse nenhum no Casemiro, pelo menos até agora. A janela fica aberta até o dia 28 de fevereiro e tudo pode acontecer. Mas o Flamengo soltou essa informativa aí de que não há negociações entre Flamengo e Manchester United pelo empréstimo de Casemiro. Isso aí foi uma especulação de mercado no começo do ano e agora nem cravou isso aí, mas não é bem assim. E o jornal lá está apenas querendo clique. Será? Mas vamos aguardar aí. Verdade de tudo isso aí. O Flamengo não tem negociação e continua aguardando a pré-assinatura, a assinatura do pré-contrato com o Jorginho. Flamengo e Jorginho já chegaram a todos os acordos possíveis. Salário, o jogador reduziu o salário para vir jogar no Flamengo. Tempo de contrato, que será de 2 anos, mais um renovado automaticamente, caso cumpra as metas que são jogar pelo menos 70% das partidas. Jogou 70%, vai ter isso automaticamente, seu contrato renovado por mais um ano. Então seriam 3 anos de contrato, assim como pode acontecer com o Danilo. E ambos têm a mesma idade, 33 anos. Mas o Flamengo aguarda a assinatura do pré-contrato, que não está fácil de assinar. Por quê? Porque a pedido do Arteta e do Arsenal, o Jorginho meio que parou com as negociações do Flamengo. Pelo seguinte, hoje eles estão disputando algumas competições e essas competições estão na reta final lá na Inglaterra. Então o Arsenal entende que se ele continuasse nessa negociação, ele não estaria 100% concentrado para as partidas. Ele quer um jogador importante ainda no elenco, está sempre entrando. Então pediram para parar por isso. Mas há quem diga que o técnico Arteta gosta muito do Jorginho, por isso vem escalando ele todas as partidas. Ele entra um pouco, ele não começa como titular, mas ele sempre entra, tem feito gols, tem batido pênalti, que geralmente o jogador importante é que bate os pênaltis. E também o da Arteta teria pedido para mantê-lo até o meio do ano, e no meio do ano oferecer mais um ano de contrato para o jogador, para que ele possa permanecer no clube inglês. A chance dele permanecer é muito grande. Por quê? Porque o jogador mora na Inglaterra, sua família toda está lá, escola dos filhos, amigos.
Então ele ganharia mais um ano, com um salário excelente que ele ganha lá. Então para ele é só coisa boa permanecer lá. Por outro lado, o contrato do Flamengo seria mais longo, mas seria de um valor menor. Então financeiramente ia ficar elas por elas. Aí ia ter que ter a mudança de país, colégio para os filhos, coisa e tal. Então tudo isso pesa. Então a gente quer muito o Jorginho, mas nesse momento o desfecho aí não vem sendo favorável ao Flamengo. Está parado. O Flamengo aguarda a pré-assinatura, que é a última coisa que faltava, depois de acertar tudo. Todos os detalhes acertados, faltava a pré-assinatura. Porém, teve esse acontecimento aí. A pedido do Arteta, parou-se as negociações e o jogador vai concentrar até o meio do ano no Arsenal. Pode acontecer de mudar, sempre pode. É mercado da bola, vão chegar outros propostas. O Flamengo vai tentar, vai ter ligação do José Boto por Jorginho, do Felipe Luiz. Vai ter aí o próprio Arsenal fazendo as propostas. Então pode acontecer nos próximos dias aparecer o pré-contrato assinado, como pode aparecer também a desistência da transferência dele no meio do ano. Então tudo isso pode acontecer. É mercado da bola, funciona assim, não tem jeito. Mas até então há muito avanço significativo, falta só para a assinatura. Assinou, acabou. Mas não assinou ainda. Então vamos que vamos. Meus amigos, melhor notícia que poderia ser possível aí. O que acontece? No último jogo do Flamengo contra o Fluminense, nessa sequência de 3 clássicos, no primeiro clássico o Flamengo não foi bem aí, empatou com o Fluminense e tivemos a ausência de alguns jogadores, entre eles De Arrascaeta e De La Cruz. De Arrascaeta contra o Botafogo na Supercopa não fez falta, foi ausência, não fez falta, mas contra o Fluminense fez falta. Não sabemos bem se fez falta ou se foram jogadores ali que não estavam muito motivados para aquela partida. Sem contar que o Fluminense montou um esquema tático para se defender. Eles não deram um chute direto a gol. Deram chute em direção ao gol, mas direto a gol para o Rossi fazer grande defesa não deram nenhum. Então vocês veem que eles não estavam nem aí para ganhar a partida. Então houve um desinteresse do Fluminense de atacar e houve um desinteresse do Flamengo também de se esforçar, com medo de lesões. Então os jogadores, entre aspas, teriam ali feito um certo corpo mole, só segurado o jogo para não perder. E já estava com a situação na mão, resultado empate favorável, o Flamengo já está classificado praticamente. Então o Flamengo teria feito isso aí. A verdade agora, a novidade é que tanto o Arrascaeta quanto o De La Cruz estão aptos para jogo e vão para jogo contra o Botafogo. Então o Flamengo tem essa baita notícia, volta de La Cruz e de Arrascaeta, que vão enfrentar aí o Botafogo, o Chorafogo, o Cavalo Paraguai, e vamos ganhar às 9h30, jogo que acontece aí no Rio de Janeiro. O Flamengo tem que ganhar, vai passar na Globo, vai passar na Premier, onde assistir está fácil. Mas o detalhe, o Flamengo tem que ganhar porque é clássico, né? Então o clássico não pode dar esse mole. Então o Flamengo ganhando, a gente vai ficar feliz da vida. Se perder, a gente vai ficar muito puto. E o Flamengo vai trazer o Arrascaeta e o De La Cruz, vão estar de titulares, mas por outro lado o Flamengo deve poupar jogadores como Bruno Henrique e Gonçalo Prato, devem ser poupados para poder ter mais condicionamento físico, fazer ali, né, manter a carga ali para não ficar pesada demais, para o jogador não sofrer no restante da temporada. Esse é o objetivo do Felipe Luiz. Por outro lado, quanto o Vasco, deve ser poupado novamente De La Cruz e De Arrascaeta. Aí volta o Bruno Henrique e Gonçalo Prato. São jogadores de posição diferente, mas o Felipe Luiz sempre dá um jeito de dar uma mudançazinha no esquema tático, os jogadores acabam se encaixando. Com o De La Cruz e com o Arrascaeta, há mais qualidade no meio de campo. Porém, quando tem o Bruno Henrique, e principalmente o Gonçalo Prato, também fica mais agudo. Então, vamos ver o que dá aí, vamos torcer pela vitória, o Flamengo tem que ganhar. Outro detalhe, o jogo do Flamengo com o Vasco, que era no sábado, às 4h30, devido ao calor excessivo no Rio de Janeiro, o Flamengo pediu, a CBF acatou, e o jogo será às 9h45. O Vasco também gostou da ideia, assinou junto com o Flamengo, o jogo será às 9h45, um horário mais fresco, mais tranquilo, ou seja, vai ser muito tarde o jogo, isso deve prejudicar um pouco a presença do povo no estádio, pode ser que prejudique, né? Mas acredito até que não, porque no domingo quase ninguém trabalha, então poderá descansar mais. É um horário ruim para jogo, mas infelizmente a gente convive com esses horários aí, às vezes por determinação de televisão, né, que é o seu, e outras vezes, agora a pedido do Flamengo, o Vasco aceitou pelo fato de estar muito calor, e o calor prejudica, né?
é calor excessivo. Então esse jogo será às 9h45. Outra novidade aí é que Anderson Pereira estava praticamente acertado com o Palmeiras, entre aspas, né? O Palmeiras fez a sondagem, fez todas as propostas possíveis. Anderson Pereira não disse não, foi levando, deixou as portas abertas. Quando chegou a um acordo possível com o Fulham, já estava mais ou menos tudo encaminhado. Faltava o Anderson Pereira dizer sim e ali fazer uma pressão para que o clube liberasse. O que aconteceu? O Anderson Pereira disse não, deu um chapéu no Botafogo, no Palmeiras, disse não e disse o seguinte, que não quer vir agora para o Brasil, coisa e tal, entre aspas. Em apuração, ficamos sabendo que, segundo fontes ali ligadas a ele, empresário dele, que se fosse o Flamengo que tivesse feito a proposta, ele falaria sim e forçaria a barra para sair. Então vocês veem que o Palmeiras tem chapéu até quando o Flamengo não quer. Porque o Flamengo não quer o Anderson Pereira. Tem aquele problema lá da final da Libertadores, exatamente contra o Palmeiras, que ele falhou. A torcida pega no pé dele até hoje. E ele diz não ao Palmeiras por amor ao Flamengo. É isso aí, meus amigos. Taca o dedo no like, se inscreve. Abençoado Flá. Aqui é mais Flamengo. Vamos que vamos. Tamo junto. Forte abraço. Valeu, amigos.